Gente, eu vou dar início aqui, a gente vai orar e depois a gente já começa. E aí quem chegar vai chegando e vai pegando no meio do caminho, tá bom? Como sempre, eu vou lembrar vocês que essas conversas nossas aqui, elas ficam gravadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se alguém não viu alguma e quiser acompanhar, basta ir lá no YouTube, tá? O link está no meu perfil aqui, no Instagram, né? Depois você acessa lá e vocês conseguem assistir as anteriores. E deixa eu ver o que mais aqui nós temos nos comentários. Está sendo um tempo de relembrar os discipulados do ano passado também. Isso aí, nós estamos recapitulando os discipulados que nós tivemos lá na igreja no passado. E está sendo um tempo muito bom e de aprendizado. Glória a Deus, Lulu. Gente, esse do Salmo 139 foi muito bom mesmo, Ingrid. Vamos iniciar então. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, esse tempo de crescimento, em que nós podemos meditar na Tua Palavra e aprender mais de Ti. Nós declaramos mais uma vez que o Senhor tem liberdade para conduzir aquilo que nós iremos tratar nessa noite. Eu declaro minha completa dependência de Ti, meu Deus. Não sou nada sem o Senhor, meu Deus. Que a Tua verdade seja estabelecida aqui nessa noite. Esteja conosco, meu Deus. Esteja acompanhando cada um que aqui estiver, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor oriente a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos nessa, galera. A Paty está chegando aí também. Gente, então, nós vamos dar andamento aos atributos comunicáveis do nosso Deus, aqueles que Deus compartilhou com as criaturas, com nós, né? Nós já falamos que quando o Senhor nos fez, Ele declara que façamos o homem seguindo a nossa imagem, conforme a semelhança, né? Isso está lá em Gênesis. E quando Ele fala isso, que Ele nos fez conforme a imagem dEle, foi justamente porque Ele pegou alguns aspectos da sua natureza e Ele colocou em nós. Olha que precioso isso, né? Nós temos em nós aspectos da natureza do nosso Deus. Claro que numa proporção muito pequena, né? A gente não vai comparar aqui a forma como nós manifestamos esses atributos com a forma como Deus manifesta, porque sempre Deus manifesta de forma perfeita, plena, né? Então Ele manifesta no grau de excelência, no grau máximo, e nós temos as nossas falhas, nossas fraquezas, o nosso pecado que nos corrompeu, nos limitou e tudo mais, né? Mas hoje nós vamos tratar de um atributo que é muito precioso, que é justamente a bondade do nosso Deus, né? Deus é bom, Deus é muito bom. Lá no Salmo 52 nós lemos que a bondade de Deus permanece continuamente. No Salmo 106 nós vemos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos dezenas aí de versículos que falam justamente da bondade do nosso Deus, né? E claro, a bondade de Deus, ela está relacionada com as suas qualidades morais. Ele é benevolente, Ele é gentil, Ele é digno, Ele é cheio de boa vontade para com as suas criaturas, né? Tudo aquilo que nós recebemos, todas as bênçãos que nós recebemos do nosso Deus, nós apenas recebemos porque Deus é bom. Se Deus não fosse bom, Ele não nos abençoaria, né? Então é justamente a bondade de Deus que impulsiona tudo aquilo que Ele faz a nosso favor. E como Deus é perfeito, a bondade de Deus, ela não pode ser aumentada nem diminuída, né? Lembra, quando a gente fala da perfeição de Deus, tudo que ele é em grau máximo. Então o nosso Deus, ele não é um Deus que está em crescimento, que está em evolução. Ele não pode aprender, ele não pode desaprender, ele não melhora, ele não piora, porque ele já é o grau máximo de tudo, ele sempre será, né? Pra gente, é um pouquinho complicado entender o que é de fato, o que representa essa bondade de Deus. Porque nós já viciamos esse termo, né? A gente usa muito no nosso dia a dia. Então, você vai no restaurante, você pede aquela pizzazinha boa, aí você fala: nossa, que pizza boa, né? Tava muito boa essa pizza. Aí você viaja, vai pra praia, aí você volta de férias, aí você fala pro quê? Pro seu amigo, pra sua amiga: nossa, você precisa ver, eu conheci, viajei para um lugar bom demais, foi bom, o lugar é muito bom. Aí você conhece uma pessoa nova, você vê que a pessoa é muito legal, e você fala: olha, que pessoa boa, né? Pois é, então quando a gente começa a usar muito esse termo no dia a dia, a gente acaba definindo um padrão na nossa mente do que significa esse termo, né? Mas nós não podemos confundir a bondade que há no homem, né? Porque nós sabemos que há uma escala também, nós podemos falar que tem pessoas boas e ruins dentro da nossa escala de bondade e de maldade, né? Mas nós não podemos confundir essa bondade característica nossa, de pessoas, de coisas, de objetos, com a bondade do nosso Deus.
Porque nós somos sempre manchados pelo pecado. Sempre. E o nosso Deus, ele não é manchado pelo pecado. Ele é perfeito, ele não foi maculado por isso. Então, Deus é o único que é de fato bom. Tanto que a gente vê lá no Evangelho de Lucas, né? De Lucas tem outro evangelho que fala essa história também. Que chega um jovem para Jesus e ele fala: bom mestre, o que tenho que fazer para alcançar a vida eterna? O que Jesus responde? Alguém lembra? Por que me chamas bom? Se só há um que é bom, o nosso Deus, né? Então, comparado com a bondade de Deus, todos nós somos maus. Não tem ninguém que é bom. Porque o nosso Deus, ele é bom por si próprio. E nós somente podemos manifestar a bondade por meio dessa comunhão com Deus. É mais ou menos assim, pensa no sol e na lua, né? O sol, ele tem luz própria. A lua, ela consegue refletir a luz, mas ela não tem luz própria. Ela sempre vai depender do sol para ela manifestar aquela luz. Então, quando a gente pensa na bondade de Deus e na bondade do homem, é mais ou menos isso, né? Em Deus, a bondade faz parte da essência dele. E em nós, a bondade é uma qualidade que é acrescentada, né? A gente vai lá para... Deixa eu pegar aqui, um segundinho. Mateus 7, de 9 a 11, e olha o que fala. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Então a gente vê aqui claramente Jesus falar que nós todos somos maus. Mesmo aquela pessoa que parece a melhor pessoa do mundo, ela é má. Porque ele está comparando aqui com a bondade do nosso Deus, com um padrão de bondade, né? E olha que precioso, né? Se nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas para aquelas pessoas que nós amamos, Jesus aqui fala dos filhos, né? Muitos aqui são pais, então você sabe o que você não daria para o seu filho, o que você não faria por ele, né? Imagina então o nosso Deus, que é o padrão perfeito de bondade, o que ele tem reservado para nós, né? E aqui fala, olha, quanto mais vosso Pai dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus se alegra em atender as nossas petições, em atender as nossas orações. E ele tem prazer em que nós nos acheguemos a ele com orações. Ah, mas se é assim, por que nem toda oração que eu faço é respondida? Bom, aí você vai lá para Tiago e você vê que ele fala que não tem porque não recebe. E pede e não recebe porque pede mal para gastar em vosso próprio deleite. Então, assim, claro que Deus tem prazer em atender as nossas orações, mas desde que seja uma oração feita com a finalidade correta, né? Adequada, tá? Hoje, a minha intenção aqui com a nossa conversa é fazer você sair daqui a alguns minutinhos completamente revigorado e fortalecido na bondade do nosso Deus, né? É você entender que é esse Deus bondoso que sustenta a sua vida. É nesse Deus bondoso que você vai se apoiar, se ancorar quando as coisas estiverem más ou quando as coisas estiverem boas, tá? Então é isso que eu quero que a gente... é assim que eu quero que você saia daqui nessa noite, né? Cheio de esperança, tá? Então, assim, para começo de conversa, a gente tem que deixar claro que todo julgamento moral de Deus, ele está baseado justamente na sua bondade, no fato dele ser bom. Porque Deus é bom, que nós podemos distinguir o certo do errado, o que é cruel do que é bom, o bem do mal. Falando de outra forma aqui, se Deus não fosse bom, a gente não conseguiria fazer uma distinção entre céu e inferno. O inferno poderia ser o céu e o céu poderia ser o inferno, tá? Acho que é o Tozer que fala isso. Eu não sei se você já ouviu uma frase, mas eu já ouvi algumas vezes, inclusive, né? A pessoa fala assim, não existe verdade absoluta, ou não existe verdade absoluta, não existe nada que seja 100% bom ou 100% mal. Mesmo naqueles atos mais perversos, você sempre consegue extrair alguma coisa boa. E mesmo naqueles atos melhores, você consegue extrair alguma maldadezinha. Alguém já ouviu uma frase como essa? Ou algo parecido, né? Pois é. É uma mentira. Isso não é bíblico, tá? Pensa aqui comigo. Se Deus é bom, e tudo que vem dele é bom, nós conseguimos sim saber o que é certo e o que é errado. Existe sim uma distinção que é muito clara.
né? Não é assim, ah, não, isso aqui é errado, mas tem uma parte que é certa, não. Ou é certo ou é errado, né? Romanos fala assim, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A gente falou esse versículo na semana passada, quando a gente falou de santidade, né? E olha ele aparecendo aqui de novo, né? Qual que é o padrão para a gente distinguir o bem do mal? Deus é o padrão. Deus é o padrão. Se está alinhado à vontade de Deus, se está alinhado à palavra de Deus, a sua lei, se procede de Deus, é bom. Se não procede, é mal. É simples assim. Você está entendendo? Deus, ele é tão bom que ele nos deu a sua palavra, né? Ele colocou em palavras, né? Aquilo que ele tinha para nós, na Escritura Sagrada. Para ficar escancarado para a gente o que é o padrão, o que é o certo e o que é o errado. Mas veja bem, mesmo antes de nós termos isso aqui, e mesmo para aqueles que não têm acesso, essa lei já havia sido posta no nosso coração, desde a origem. Deus colocou isso aqui no nosso coração. Eu não vou parar para ler Romanos 1, porque senão a gente vai se alongar muito a nossa conversa, não é o objetivo. Mas depois você lê Romanos 1, e a gente vê que Deus colocou essa lei no nosso coração, né? Essa lei moral que nos faz diferenciar o certo do errado. E eu acho interessante, alguém aqui conhece o C.S. Lewis? Alguém? Eu sei que tem umas pessoas, a Bárbara está aqui, ela já leu vários livros dele, acho que a Ingrid já deve ter lido também, não sei se é a Lulu. Vocês já leram C.S. Lewis? É o autor de Crônicas de Nárnia, né? É um dos maiores autores de todos os tempos. E ele era ateu, e ele depois se converte, e ele vira cristão, né? E é interessante que no livro Cristianismo Puro e Simples, não sei se vocês já leram, se não leram, tratem de ler, que é um livro maravilhoso. Nesse livro, ele começa falando de algumas evidências que nos fazem saber que existe um Deus, né? No início, a intenção dele no início do livro, né? É só mostrar que há um ser superior, um ser supremo que criou o céu e a terra, que não tem como a gente duvidar disso. E como é que ele faz, qual que é uma das evidências que ele fala? É justamente essa lei natural, né, que há dentro de nós, que nos faz distinguir o que é certo e o que é errado. Existe um padrão que foi colocado. Então, por exemplo, né, você espera que as pessoas se comportem de determinada maneira. E tem vezes que alguém não se comporta daquela maneira e você fica nervoso e as outras pessoas que observam também ficam chateadas. Por que todo mundo fica chateado quando vê aquilo acontecendo? Porque há um padrão, é um modo que foi colocado dentro de nós, que a gente já sabe, isso aí é certo, isso é errado, não era para fazer. A pessoa não precisa ensinar que aquilo ali é errado, você já tem essa lei no seu coração, né? Tanto que quando a pessoa faz uma coisa errada e você vai lá para perguntar o que aconteceu, ela tenta justificar. Por que ela justifica? Porque ela quer dar um motivo que demonstre por que ela se desviou daquele padrão. Então é mais ou menos isso que ele fala lá, né? Claro, não com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Já tem uma lei que foi impressa dentro de nós. E se há essa lei, alguém tem que ter colocado essa lei. Quem colocou? Deus colocou, né? Então, Deus, ele transmite da bondade dele para nós, inclusive quando ele coloca essa lei no nosso coração. E por isso que nós somos responsáveis. Por isso que Romanos 1 fala que nós somos responsáveis. Porque mesmo tendo essa lei no nosso coração, nós escolhemos nos desviar da palavra de Deus, nos desviar dos caminhos do Senhor. Por isso que não há um justo, nenhum sequer. Por isso que não tem como você inocentar a pessoa que não aceita Jesus com o argumento assim, não, mas ela não sabia. Não tinha como, porque Deus já coloca essa lei. Nós somos capazes de julgar o que é certo e o que é errado. Ele coloca essa bondade, né? Essa manifestação desse atributo dentro de nós. Aí a gente vai lá para o Salmo 119, que é um salmo pequenininho. Se um dia você tiver aí sem ter o que fazer, tiver uns 2 minutinhos, você para ler o Salmo 119. Dá para ler umas 3 vezes nessa sentada. E lá no versículo 68, fala assim: Tu és bom e fazes o bem. Olha só, uma vez que Deus é bom, absolutamente tudo que ele faz é bom. Porque as ações de Deus
são um reflexo da essência de Deus, de quem Deus é. Então ele não consegue nunca tomar nenhuma ação que seja contrária à sua natureza. Aí o que acontece, né? Deixa eu só ver se eu tinha um versículo para ler aqui para vocês agora. Tinha aqui, tá aqui. Bom, quando a gente vai lá para Gênesis, como Deus é bom e tudo que ele faz é bom, Deus cria o céu, ele cria a terra, ele cria os animais, ele cria as plantas. E o que a palavra fala? O que a gente vê lá entre um versículo e outro? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito... Era muito o quê? Era muito bom. Por quê? Porque se Deus é bom, tudo que ele faz é bom. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou a terra e colocou os homens, ele criou com essa manifestação de bondade perfeita, né? O que aconteceu? O homem pecou, se desviou da vontade de Deus. Então nós fomos manchados pelo pecado, entendeu? Mas mesmo diante do pecado, nós conseguimos ver a bondade de Deus. Porque Deus poderia simplesmente ter pego Adão e Eva e ter fulminado naquela hora. Eles foram contra a vontade do Deus soberano, você imagina. Eu vou te falar que se eu fosse Deus, eu acho que eu teria feito isso, assim, porque a gente fica tão... Tem coisa que acontece com a gente aqui no dia a dia, que irrita tanto. Agora você imagina, você é o Deus, criador do céu e da terra, do universo, de tudo que existe. Você faz o homem, você dá sustento, você dá maravilhas para ele, e ele vai... Não, eu vou pecar, e vai e peca. Gente, fala sério, né? Deus é muito bom para não ter acabado com a raça humana naquele momento, viu? Ele é muito bom. E você vê que ele não joga do juízo dele naquela hora. O que ele faz? Ele estabelece um regime misto de juízo e misericórdia. Porque Deus é bom, né? E ele poderia, naquele momento, ter retirado todas as bênçãos dele, do homem, da humanidade. Mas ele não faz isso. Toda a humanidade é destinatária da bondade de Deus. Todos os habitantes da terra são destinatários da bondade de Deus. Olha só, Salmo 33:5, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 136, 25, o que dá mantimento a toda a carne. Gente, animal, pessoa, inseto, o que você pensar aí que tem fôlego de vida, recebe mantimento de Deus. Porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus manda sol e chuva para homens bons e para homens maus, né? Deus, ele dá colheita para o homem bom e para o homem mau, para o homem ímpio e para o homem reto de coração. Ele dá o sustento, o alimento. Eu não sei se você já parou para pensar na variedade de prazeres naturais, né, que Deus disponibilizou para a gente. Pensa na comida, por exemplo. Sério, eu acho que é uma das coisas que mais traz prazer pra gente é comer, né? Eu sei que tem pessoa que tá pensando, não é uma das coisas, é a que mais dá prazer. Eu sei que tem gente que sente prazer na comida acima de todas as coisas, né? Não de Deus, tá? Deus tem que ser o nosso maior prazer, mas eu falo de coisas naturais, né? Gente, pare e pensa agora nas comidas maravilhosas que a gente tem. O tanto de sabor que a gente tem, né? É salgado, é doce, é azedo, é amargo. Tem para todos os gostos. Nossa, Deus podia ter criado uma outra forma para a gente se alimentar, para a gente ter o sustento. Não precisava ser tão gostoso assim. Podia ser cápsula de astronauta para todo mundo. Ó. Vai comer assim, ó. É isso aí, é o que temos para hoje. Mas não, Deus é tão bom que Ele nos dá alimentos variados de todos os tipos para nosso prazer, para o nosso deleite. Pensa em coisas que talvez você nunca tenha pensado. Nas cores, na possibilidade de ver cor. Gente, se você já parou para ver um filme preto e branco, você já percebeu como é diferente? Parece que falta alguma coisa, né? Quando comparado com um filme colorido. Mas nós enxergamos com milhares, milhões de tonalidades diferentes. E não seria necessário. Se Deus quisesse, Ele podia ter feito todo mundo aí com a visão preto e branco e pronto. Mas não foi o que Ele fez. Nós temos prazer até nisso, sabe? Quando você entra num lugar e tem aquela cor agradável, você se sente bem.
Quando você vai num lugar que tem uma cor feia, você... Ah, não, tá esquisito isso aqui, né? Mas olha que coisa linda, né? A gente vê a bondade de Deus na natureza, nas paisagens, né? Tantos lugares lindos que a gente tem no universo, que a gente tem no nosso país aqui, tantas belezas naturais, e é tudo fruto da bondade de Deus. A gente não para pensar no nosso dia a dia, né? Nessa manifestação de bondade. Então os pastéis, isso aí, Lulu, estão os pastéis que acalmam. A gente não para pensar nessa bondade de Deus. E a gente não para porque a gente está tão acostumado, a gente tem isso com tanta naturalidade, de forma tão frequente, que a gente vê isso quase como uma coisa assim, não, já é isso mesmo e pronto. Quase como uma obrigação ser assim, né? Mas não é obrigação. Deus fez assim para o nosso prazer, para o nosso deleite, né? Mas sabe quando muita gente passou a dar valor a isso? Quem arrisca aí falar quando foi? Bota aí no comentário. Aí, ó, cheiro de chuva, de terra, das flores. Pois é, olha o cheiro, gente. Você sente um cheiro assim, tem cheiro que você sente que você remete para outro tempo, outra época, vem aquela sensação boa, né? Olha quanta bondade de Deus que Ele tem. E a gente passou, eu pelo menos, acho que a primeira vez que eu parei para pensar, nossa, como isso é precioso, foi com o Covid agora, né? No ano passado. Ano retrasado, eu acho. Quem aqui parou de sentir gosto ou cheiro? Coloca aí no comentário. Gente, sério. Fala sério, né? Parecia que não tinha graça comer. Você podia estar com aquele prato mais delicioso, um risoto, uma lasanha, aquela picanha assim, com a gordurinha, ó. E você comia e não tinha nada. Não tinha nada, assim. Você não sentia prazer, não sentia gosto. Você não sente o cheiro, sabe? E você vê como isso faz falta na nossa vida, né? Mas é porque Deus é bom que a gente tem tudo isso. Deus é muito bom, né? Eu pelo menos, passei a valorizar muito mais esses sabores. Tanto que eu fiquei uns 7 meses sem sentir gosto e cheiro. E, nossa, eu orava tanto para Deus. Deus, não me deixa ficar sem sentir isso, não. Porque é bom demais. E nós vemos que todas essas coisas boas que nos dão prazer foram presentes de Deus para nós, para o homem, né? E elas foram feitas, claro, para serem usadas em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus colocou para a gente, né? Aí vem o diabo e ele faz o quê? Ele atua em cima dessas coisas boas, mas ele deturpa, né, a finalidade. E aí vem o pecado. Quer ver? Quando você pega comida, quando você pega a bebida, quando você pega a relação sexual, isso foi criado por Deus, né? O pecado não é ter relação sexual. Tem gente que fala, ai não, sexo é só para reprodução. Isso não é pecado. Mentira, não é não, gente. Não é não. O sexo é feito por Deus para o homem e a mulher desfrutarem dentro do casamento, da aliança que Deus estabeleceu para a gente. Aí vem o inimigo e ele faz o quê? Ele pega isso que foi feito por Deus para nossa bênção e ele tira do âmbito do casamento e ele faz a pessoa achar que o normal, que o certo, que não tem problema, né? É você ter relação sexual fora do casamento. Com pessoas do mesmo sexo, com uma pessoa que você acabou de conhecer. Então ele pega aquilo que Deus criou para o nosso prazer, para o nosso deleite, e ele deturpa, né? Mas quando a gente vai ver, quem criou? Foi Deus que criou. Comida, mesma coisa. Comer em excesso é gula, é um pecado, né? Comer sem você ter limites, né? O vinho. Gente, Jesus bebeu vinho. Jesus nunca pecou. Então, beber um vinho não é pecado, não, tá? Mas a partir do momento em que você perde o controle, aí você abre brecha para o pecado, entendeu? Mas aí as pessoas vão e, novamente, tiram isso do contexto. Então você vê que Deus nos deu tantas coisas prazerosas, maravilhosas, e aí o diabo é que vai, né, o inimigo vai, e ele tira desse contexto original, feito por Deus, e aí sim a gente cai no pecado, né? E olha que importante a gente entender a bondade do nosso Deus, e a gente entender como a gente depende dessa bondade, né? Como Deus quer o nosso melhor. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, olha o que o diabo fez.
ele fez Adão e Eva duvidarem justamente da bondade de Deus, para que eles pecassem. Foi isso que a serpente fez lá. Ah, Deus não quer que você seja como ele é. Ah, ele está escondendo isso de você, está escondendo as coisas boas de você. Ele quer te afastar de algo bom. Aí Adão e Eva vão e pecam. Então nós precisamos nos fortalecer nessa certeza que Deus ele quer o melhor para a gente. Tudo aquilo que ele fala para a gente é bom, é perfeito, é precioso, é para o nosso bem. Porque ele não tem prazer em nos amaldiçoar. Ele não tem prazer nisso. Vamos prosseguir aqui, né? A gente também pode ver a bondade de Deus, essa manifestação da bondade, quando a gente compara os nossos dias, os nossos momentos de alegria, com os nossos momentos de tristeza, de dor, né? Eu sei que existem exceções, aqui, se Deus quiser não aqui, mas existem exceções no mundo de pessoas que têm mais dias ruins do que bons, mas para a grande maioria das pessoas, nós temos muito mais dias felizes, dias de alegria, dias de momentos inesquecíveis, do que dias de tristeza, de dor, de luto, né? E isso também é por conta da bondade de Deus. É por conta da bondade dele. E mesmo nos momentos de dificuldade, Deus nos deu uma mente adaptável, uma mente moldável, que nos permite mudar conforme a circunstância. Né? E a gente, mesmo em situações difíceis, complicadas, a gente consegue encontrar prazer também. E olha só, a gente falou que a lei era boa, né? Existem muitas bênçãos que são atreladas ao cumprimento da lei de Deus. Eu não estou falando aqui de salvação, tá? A gente sabe que a salvação ela vem apenas pela fé em Jesus. Só por esse meio, né? Não existe outro caminho, tá? Mas aqui eu estou falando de outros tipos de bênçãos que foram estabelecidas na lei. Então, para nós nos tornarmos mais inteligentes, mais prósperos financeiramente, para os nossos anos de vida aumentarem, né? A palavra não fala lá no mandamento, honrai pai e mãe para que se prolonguem os seus dias. E existem bênçãos, então, bênçãos para a terra produzir mais fruto. Deus, ele estabelece na sua palavra vários tipos, vários códigos para que nós tenhamos essas benécias, né? E elas estão disponíveis para todos os homens na terra. Não apenas para aqueles que confiam em Jesus. Novamente, não estou falando de salvação só por Jesus. Eu estou falando desses outros tipos de bênçãos, né? Aí, você quer ver uma prova disso? Vamos lá. A maioria dessas ordenanças estão em quais livros da Bíblia? Alguém lembra aqui? Eu faço pergunta, né? Já até me zoaram depois, antes, pessoalmente, né? Falando, você faz a pergunta e fica esperando alguém responder, mas ninguém responde porque demora, né? Eu sei, demora, né? Porque eu faço a pergunta até chegar até você responder aí, dá um minutinho. Mas vamos lá. Se você sabe, você escreve nos comentários, mesmo que eu tenha falado já, aí a gente vai seguindo aqui. Mas onde Deus dá a maioria desses mandamentos, dessas ordenanças, é lá no Pentateuco. Né? Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? E, em especial, lá no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. Lá, então, Deus coloca vários regramentos para as pessoas, regramento relacionado à forma de lidar com as pessoas, de cuidar da terra, de você dar o descanso para a terra. Até em relação a isso tem lá, sabia? De você produzir por 6 anos e no 7º ano você deixar a terra descansar. Impressionante, né? E aí, beleza, tá ali nesses livros da Bíblia. Depois você pega para você ler, tá? Eu vou te dar uns dados aqui que eles são de 2015, mas dá para você tomar isso como referencial. Em 2015, tinham aproximadamente 14 milhões de judeus no mundo, tá? 14 milhões de judeus. Isso dava 0,19% da população. Quase nenhum judeu é messiânico. O judeu messiânico é aquele que acredita que Jesus é o Messias, tá? Então a grande maioria dos judeus não acredita que Jesus é o Messias. Infelizmente, aqueles que morrerem sem acreditar que Jesus é o Messias não alcançam a salvação. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, tá? Em Israel, existiam aproximadamente 6 milhões de judeus. Então, dos 14, 6 milhões estavam em Israel.
e com base num site que eu não sei se é muito confiável, mas foi o único que eu achei, em Israel tinha 10 mil judeus messiânicos. Gente, 10 mil de um total de 6 milhões. Acho que esse número está muito baixo, mas ainda assim você vê que são pouquíssimos, né? Ainda assim, você já viu como o judeu é próspero? Você já parou para pensar no tanto que judeu é próspero? Gente, eu falei que eles são 0,19% da população, né? Eles concentram 1,1% da riqueza do mundo. Aí você pensa, mas 1,1 nem é muita coisa. Meu querido, a gente está falando de 0,19% da população que concentra 1,1%. Eles basicamente possuem 6 vezes mais do que a média. Prêmio Nobel, né? Que é agraciado para ciência, para literatura, para química, para física, né? 20% de todos os prêmios que foram distribuídos foram para os judeus. Você tem noção disso? 20%. Para um povo que representa 0,19% da população mundial. Impressionante. Ali é uma terra deserta. Deserta aquilo ali, né? Oriente Médio, gente. Mas eles são autossuficientes na produção de alimento. Israel é referência em tecnologia, é referência na saúde e em várias outras coisas. Por quê? Porque o judeu, e eu estou falando aqui do judeu messiânico, não messiânico, o judeu, ele segue o Pentateuco. Ele segue à risca o Pentateuco. Ele cumpre aquilo que Deus mandou lá atrás. Ele cumpre. A maioria não acredita que Jesus é o Messias. Não vai alcançar a salvação. Mas, em relação às bênçãos que foram dadas, garantidas por Deus para quem seguisse a lei dele, eles recebem, porque eles seguem a Escritura. Então, Paulo não estava brincando quando ele fala lá em Romanos que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Que se você quiser prosperar nessa terra, gente, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e vai obedecer o que a Bíblia fala, né? Agora, é claro, né? Deus ele é muito maravilhoso. E é claro que ele reserva uma bondade ainda maior para os seus filhos, né? Para as suas criaturas. E só um detalhe aqui, tá? Eu às vezes abro parênteses aqui para falar de algumas outras coisas, para ir acrescentando no conhecimento aqui. Quando eu falo ele dá coisas a mais para os seus filhos, tem gente que vai pensar, mas todo mundo é filho de Deus. Não, não é verdade, tá? Quando a gente vai lá para João, vai ler João 1, ele fala, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer ver? Deixa eu até achar aqui para ler para vocês. Então essa história de que todos são filhos de Deus, isso não é verdade. Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, estes são filhos de Deus. Tá? Deixa eu fazer diferente, para não perder tempo aqui. Amor, você procura esse versículo para mim, enquanto eu continuo aqui, que aí depois a gente segue. Tá? Bom, mas é isso. Vou achar aqui para vocês, eu leio assim que minha esposa vai achar e eu leio para vocês aqui. Mas Deus, ele reserva então bênçãos especiais para o seu povo, né? Olha o que diz Salmo 34, de 8 a 10. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Malaquias 3,17 diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E uma das passagens mais citadas da Bíblia está lá em Romanos 8, 28, fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos continuar a ler só o versículo seguinte. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus é, como a gente falou, ele é perfeitamente bom e tudo que ele faz é bom.
E porque ele é perfeitamente bom, ele é capaz de pegar uma situação adversa, uma situação complicada e fazer com que ela trabalhe em favor daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Nós falamos na semana passada, eu não vou aqui repetir, se quiser depois você assiste, da história de José. Mas lembra que ele foi vendido pelos irmãos como escravo? Depois ele foi acusado de estupro, injustamente, né? E ele acabou preso. Olha o tamanho da desgraça que aconteceu, né? Mas isso tudo foi usado por Deus em favor não apenas de José, mas inclusive da sua família, incluindo aqueles irmãos dele que o venderam como escravo. Olha isso. Que coisa, né? Já parou para pensar nisso? Pois é. Porque Deus, ele pode usar qualquer situação da nossa vida, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer tristeza, qualquer luto, para que a gente caminhe no propósito que ele estabeleceu para nós. Esse é o Deus que a gente serve. Essa é a bondade do nosso Deus, né? E aí, por que eu li o versículo seguinte também? Porque Paulo, ele explica no versículo seguinte em que consiste esse contribuir para o bem. Então, olha, todas as coisas contribuem para o bem. O que é contribuir para o bem? É isso aqui, ó. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que consiste o bem é justamente nos tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É nisso que consiste o bem. É nisso. Então, quando as coisas contribuem para o bem, elas contribuem para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Parecidos com Ele, para que arranque de nós tudo aquilo que não faz parte de Jesus. Toda atitude que nos afasta de Jesus. Todo pensamento, toda ação, toda aparência. É isso que é cooperar para o bem. Você está entendendo? É isso que é cooperar para o bem. Certa vez perguntaram para o Michelangelo. Lembra do Michelangelo? Não estou falando Tartaruga Ninja não, tá? Eu estou falando do escultor Michelangelo, né? O escultor, enfim, lá da Itália, né? Ele fez aquela escultura que é uma das mais bonitas, eu não sei se ela é considerada a mais bonita, eu não sei, enfim, o Davi, né? No mármore. E perguntaram para ele como é que ele conseguiu fazer aquela escultura maravilhosa. E aí ele falou que ele simplesmente pegou aquele bloco de mármore e ele tirou tudo aquilo que não se parecia com Davi. Foi isso que ele fez. Então, depois que ele tirou tudo que não parecia com Davi, o que ficou ali foi Davi. Foi isso que ele fez. E parece muito com o nosso processo de santificação, né? Em que Deus vem e tira tudo aquilo que não parece com Jesus. Até que no final sobre só Jesus. Entendeu? Então é isso. Eu lembrei até de uma frase que eu li no Twitter nessa semana. Como é que era? O maior fracasso é ter sucesso em algo que te afaste de Deus. Pare e pensa um pouquinho nessa frase, né? O maior fracasso é ter sucesso em algo que te afaste de Deus. Então, é isso, gente. Quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, e não para que a gente se afaste de Deus. Você está entendendo? Agora, a gente está falando aqui da bondade de Deus, de como Ele é bom, como Ele é precioso, como Ele é poderoso, mas nós não podemos deixar de nos atentar para o alerta que Paulo faz para a gente lá em Romanos 11, 21 e 22. Ele fala assim, ó: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, isso aqui embaixo da mesa que está me incomodando, mas enfim. Gente, sempre que a gente for considerar a bondade de Deus, a gente tem que considerar também a sua severidade, tá? Nós não estamos, a bondade de Deus não nos torna livres da severidade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. No contexto dessa passagem de Romanos, quando Paulo fala desses ramos, ele está falando da diferença entre judeus e gentios, né? Jesus é a videira, os judeus eles são esses ramos naturais, mas aqueles ramos
aqueles judeus que não aceitam Jesus, eles não são poupados, eles são arrancados. É isso que ele fala. E aqueles, nós, que não somos ramos naturais, porque a salvação primeiro veio pelos judeus, depois para os gentios, nós não somos ramos naturais, nós somos enxertados na videira por causa da bondade de Deus. Então, é isso que ele está falando aqui, né, no contexto dessa questão da bondade e da severidade. Mas é justamente para nos mostrar que nós não podemos analisar os atributos de Deus de forma isolada. Os atributos, eles todos andam de mãozinha dada, lado a lado, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Todos são a essência de Deus, o caráter de Deus, né? Ele não deixa de exercer um para exercer outro. A gente já falou isso várias vezes aqui, e a gente falou porque é muito importante, né? Então, apesar de Deus perdoar o pecado, perdoar a iniquidade, para todo aquele que se arrepende e se aproxima dele, claro, né? Esse é necessário que isso aconteça para que ele perdoe. Apesar dele fazer isso, o nosso Deus, ele não inocenta o culpado, né? Ele não inocenta o culpado. Quando nós pecamos e nós nos aproximamos dele, nós deixamos de ser culpados, porque Jesus leva a nossa culpa. Então é por isso que nós não somos culpados nesse caso. Mas quando a pessoa não tem os seus pecados levados por Cristo, ela é culpada dos seus pecados. E o Senhor, ele não vai inocentar o culpado. Então, se a pessoa faz pouco caso da bondade de Deus, se ela abusa da boa vontade de Deus para continuar vivendo uma vida iníqua, ela vai receber a devida retribuição, tá? Então, por trás desses atos de bondade divina, a gente tem que lembrar que existe uma ameaça séria aí de um julgamento se a gente não se arrepender, se a gente não se submeter à vontade de Deus com toda a fé que é necessária, tá? Então, gente, com base no que a gente falou, e agora a gente já está caminhando para o nosso fechamento, né? Como é que a gente tem que responder a essa bondade de Deus? Qual é a resposta que Deus espera de nós, né? Primeiro, nós temos de ser gratos a todas aos seus benefícios, né? Tudo aquilo que Deus nos concede, né? Como a gente falou aqui mais cedo, existem tantos atos de bondade de Deus para conosco que a gente nem se atenta, né? O alimento que a gente come, o cheiro que a gente sente, a nossa saúde, o dia, a chuva, o sol, os lugares lindos que a gente visita, até coisas maiores, né? A aprovação numa prova, num concurso, um filho que nasce, um livramento grande que você tem, enfim. Nós temos de ser gratos a tudo que Deus nos dá. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, em resposta à bondade de Deus. Nós também temos de ter cuidado para a gente não abusar da bondade de Deus, como a gente acabou de falar, né? Não adianta falar, já que Deus é bom, eu posso fazer o que eu quiser. Não. A bondade de Deus, ela tem que nos levar ao arrependimento. Isso está escrito lá em Romanos. A gente está falando muito de Romanos hoje, né? Mas Romanos 2,4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? E é claro, nós precisamos aumentar nossa confiança em Deus, porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. A situação está ruim, às vezes você ora e as coisas pioram. Já aconteceu com alguém aqui? De orar e parece que o efeito é contrário. Você ora, mas as coisas elas não melhoram, elas pioram, né? Acontece às vezes. Você passa por luta, por provação. Mas, gente, independente do que aconteça, Deus é bom. Ele permanece bom. O tempo todo, aconteça o que acontecer, o nosso Deus é bom, né? Eu vou ler aqui rapidinho com vocês uma parte do Salmo 31, porque ele mostra pra gente perfeitamente qual que deve ser a nossa reação diante dessa bondade de Deus, né? Nesse Salmo 31, só para dar um contexto aqui, Davi, ele começa falando das angústias dele, das lutas, das provações, das dificuldades que ele está passando. Olha aqui, a partir do versículo 11. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos lados. Conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Olha isso, né? A situação em que Davi está. Eu imagino que muitos aqui saibam da história de Davi. Ele passou por muitas lutas, por muitas batalhas, muitas provações.
ele foi rejeitado, né, lá na família dele, quando a gente vê Samuel que vai lá para ungir, né, na casa do seu pai, de Jessé. O seu pai pega todos os filhos e bota lá para apresentar para o profeta, menos Davi, porque você imagina, né? Aí quando Davi vai lá para o campo de batalha, antes dele enfrentar Golias, o irmão dele vira e fala: o que você veio fazer aqui? Você veio zombar da gente? Né? Então ele sofreu muita coisa na casa dele, ele foi perseguido por Saul, ele, enfim, teve muita coisa, né? E ele está contando aqui dessas lutas, dessas dificuldades. Mas olha o que ele fala a partir do versículo 14. Apesar de tudo isso aqui, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Apesar de toda essa luta, de todo esse deboche, essa provação, essa dificuldade, ele vira e fala, eu confio em ti. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. E aí olha que precioso o versículo 17. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Tem uma versão que fala para os que te temem, né? Então, de novo esse versículo. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Gente, olha isso aqui. Davi está falando que a bondade de Deus, ela não apenas é grande, como ela já está reservada para todo aquele que teme ao Senhor. Você pode estar passando por luta, você pode estar passando por dificuldade, por perseguição, parecido com o que Davi estava passando. Mas olha só, a bondade que você precisa para vencer essas lutas de amanhã já estão reservadas. A bondade que você precisa para vencer as lutas do mês que vem já estão reservadas. A bondade que você precisa para vencer as lutas da década que vai entrar aí, dos próximos 20 anos, 50 anos, já estão todas reservadas. Você está entendendo isso aqui? E elas vão te alcançar onde quer que você esteja, independente da situação em que você esteja. Porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Essa é a bondade do nosso Deus. Feche seu olho aí rapidinho. Vamos orar e a gente continua aqui conversando. Deus, obrigado por esse tempo, por essa meditação na Tua Palavra. Obrigado por entendermos um pouco mais do que representa a Tua bondade nas nossas vidas. O Senhor é bom o tempo todo. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é bom. E mesmo quando a situação estiver difícil, nós continuamos declarando que o Senhor é bom. E tudo que vem de bom a nós, meu Deus, vem pela tua bondade, Pai. Porque a Tua Palavra fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Então, tudo que há de bom provém do Senhor, e nós Te louvamos por isso, Pai. Que nós possamos contemplar a Sua bondade, ser gratos a Ti pela Sua bondade e responder essa bondade, meu Deus, com a nossa obediência perante o Senhor. É a nossa oração hoje e todo dia de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. Glória a Deus. Obrigado por vocês terem me acompanhado até agora. Fico muito feliz com todos que estavam aqui. Novamente, eu lembro vocês que essas palavras elas estão sendo salvas. Se você não viu alguma, se você quiser ver o que a gente falou aí para trás, corre lá pode ver no Instagram, ou se você preferir ver pelo YouTube, vai lá no YouTube. Não deixa depois de se inscrever lá também no YouTube para você receber, né? Deixa aí também nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. O que você quiser falar aí, você bota no comentário, tá bom? Que Deus abençoe cada um. E a gente se vê aqui na quarta-feira que vem, como sempre, às 8 horas, em ponto, se Deus assim permitir, né? E é isso.